No primeiro programa Pontos de Vista, a vice-reitora da Universidade de Coimbra, Clara Almeida Santos, conversou com o bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes, tendo como cenário o Museu Nacional Machado de Castro. Na escola primária, como em casa, conheceram essa minha intenção, esse meu desejo infantil, normalmente de criança, e trataram exatamente de fazer progredir e avançar este sonho de criança, e de tal maneira que fui para o seminário muito cedo, para o seminário de Leiria, uma vez que era a minha diocese, e aí fiz um percurso de vida absolutamente normal, penso eu, de quem estuda, estudávamos nas escolas públicas, no liceu, e esse trajeto, naquele tempo conturbado até do pós-25 de Abril, em que as escolas, sobretudo os liceus nacionais, foram, enfim, foco de grande turbulência política, depois no modo como funcionavam a própria escola, as aulas, etc. Mas o meu desejo de avançar, de ser padre, parece que nunca esmoreceu, embora tivesse períodos, enfim, maior dúvida, com certeza, sobretudo ali dos 15 até aos 18 anos, até aos 18 anos, foram muito turbulentos desse ponto de vista, das incertezas, das dúvidas, das considerações, enfim, próprias da idade. Depois vim para Coimbra estudar Teologia, para o Instituto de Teologia, e continuou de algum modo essa dúvida, mas fortaleci-me bastante. Agora, havia um desejo que eu tinha, penso que é um desejo espiritual e que foi o grande sinal de Deus na minha vida, foi o considerar que Deus na minha vida estava em primeiro lugar. Mas desde muito cedo, sabe? Desde muito cedo, mas naturalmente que isto tornou-se uma realidade mais consciente e mais assumida depois já na idade da juventude, sobretudo a partir dos 18 anos. Mas consegue apontar algum episódio biográfico, alguma referência que tenha tido, algum exemplo de vida que tenha... Sim, exemplos de vida talvez, algumas pessoas e alguns grupos em que estava na igreja. Lembro-me concretamente que eu participei muitas vezes dos encontros do movimento dos focolares, que era um movimento que na altura estava cheio de força. E esta, eu penso agora que pode ter sido uma ideia que veio daí. Isto de Deus é tudo na tua vida. E eu assumi de tal maneira essa realidade que depois pensei, bem, agora só falta saber como é que vivo a minha vida, que vocação, mas mantendo esta certeza de que Deus é para ser tudo na minha vida. Tem piada que eu às vezes, quando vou fazer os crismas, conto um pouco esta história aos crismandos, que são gente ali dos 16, 18, 20 anos, nessa mesma fase. E acho que alguns ficam muito admirados porque nunca puderam pensar que alguém na juventude tomasse esta decisão de querer que Deus fosse o primeiro e tudo na sua vida e que o resto, no fundo, haveria de acomodar-se de algum modo a esta convicção primeira. E assim foi? E assim foi. Agora, sonhei ser padre desde muito novo. Não estava à espera dessa resposta, não sabia, não aparece normalmente nas biografias oficiais? Não aparece. Avancemos um bocadinho, fez depois a sua licenciatura e mestrado em exegese bíblica. Sim. E eu gostava de lhe perguntar, nos dias de hoje, e conhecendo, enfim, muito bem a Bíblia, por ofício e por formação, o que é que acha que é atualmente mais mal interpretado na Bíblia? Acha que a interpretação das pessoas é demasiado literal? Acha que a Bíblia devia ser encarada mais como alegoria, como parábola no seu todo? O que é que nos falta perceber melhor? É um grande problema na Igreja a questão da interpretação da Bíblia. De facto, nem se interpreta normalmente. As pessoas comumente recebem 2 ou 3 ideias que são doutrina da Igreja e depois procuram encaixá-las e submeter a Bíblia a esse conjunto de ideias. E, portanto, isso é o processo, enfim, de algum modo inverso, porque da Bíblia é que decorre um conjunto de doutrina, um conjunto a própria teologia, etc., mas são desenvolvimentos também que se fazem. Agora, de facto, há os dois extremos. Um deles é esta interpretação doutrinal que não tem em conta quase o texto, nem a sua mensagem, nem o seu contexto histórico, nem literário, e portanto, e outro é o tal literalismo de quem continua a ler a Bíblia hoje como se estivéssemos no século XIV ou XV, ainda sem dar este salto para o conhecimento dos géneros literários, do conhecimento da cultura, da capacidade de ler, de interpretar, etc. Uma literatura
antiga e que, portanto, tem de ser lida como literatura antiga e que não perde a sua condição de texto inspirado pelo facto de ser portadora de todos os sinais, todas as marcas próprias de uma... E recursos estilísticos. Evidentemente, próprio de uma literatura de um tempo muito bem datado. Claro, evidentemente. E como é que se pode colmatar eventualmente esse déficit, essa falta de capacidade de... Só com muita formação. Naturalmente, algumas pessoas podem estudar efetivamente a escritura de modo mais aprofundado e podemos dizer científico, no estudo da exegese bíblica, mas depois as conclusões, etc., têm que poder chegar, de algum modo, ao povo de Deus, a todo o tipo de leitores ou de ouvintes, nas mais variadas circunstâncias em que abordam o texto bíblico. É a formação e a informação e o estudo é a única via, com certeza, naturalmente marcada pelo sentido teológico, o sentido da fé e o sentido espiritual, que é o sentido maior da Bíblia. Se eu pedisse um episódio da Bíblia que elegesse como o mais mal interpretado dentre todos... Eu penso que continua a ser o livro do Gênesis, a questão dos primeiros capítulos do Gênesis, a criação, a queda, etc., continuam a ser os textos mais mal interpretados. Muitas vezes utilizam-se no contexto atual, enfim, de uma forma absolutamente desadequada e até em lugares e por pessoas que nós esperaríamos tivessem uma capacidade já de leitura e de interpretação muito, muito diferente. Então vamos fazer também agora aqui um percurso de Roma para Jerusalém. Passamos agora para Fátima, onde esteve também durante muitos anos como capelão primeiro, depois como reitor do Santuário de Fátima. Desses anos em que exerceu essas funções, com que ideia que ficou do significado de Fátima para Portugal e para o mundo? Sabe que Fátima é um lugar de sensações únicas e quem está ali a acompanhar por dentro e ao mesmo tempo procurando mergulhar na questão da teologia, da espiritualidade e até da história, acaba por ter uma oportunidade ímpar de perceber aquilo que são as suas próprias sensações, o seu próprio gosto e que são também os dos outros. E os dos outros é o mundo, exatamente. De facto, Fátima é do mundo, não é da região, centro, nem é de Portugal, nem é da Europa, é do mundo. E eu tive a oportunidade... A consciência disso é plena, estando lá a trabalhar. Quando se está lá e quando se viaja e se vai a muitos lugares e se contacta com os peregrinos que chegam ali, percebe-se isso. Nós cá em Portugal, a generalidade das pessoas, mesmo dos que vão a Fátima, não têm a percepção da universalidade do fenómeno. E, portanto, de facto, o mundo inteiro, onde quer que se chegue, há este sentido. E Fátima provoca emoção nas pessoas. Não é como pronunciar outra palavra qualquer, provoca emoção porque tem a ver com aquilo que há de mais íntimo, dos sentimentos mais profundos, das alegrias, mas também das tristezas, dos problemas da vida, da fé, da espiritualidade. E, portanto... Até o próprio nome do local, não é? Fátima chama-se Fátima por causa do nome, enfim. Mas ali, com certeza que o nome, com certeza é de origem árabe e até nisso é uma realidade muito interessante. Também por causa disso? Também por isso, porque de facto há aqui esta interligação entre o cristianismo e o islamismo e de algum modo o judaísmo. E, portanto, é um filão que não está ainda suficientemente explorado, mas que pode dar aso a muitos desenvolvimentos interessantes do ponto de vista da compreensão desta realidade do mundo e da interligação entre as diferentes religiões. Quando comparamos com um percurso de peregrinação como é Santiago de Compostela, é uma coisa radicalmente diferente. Completamente diferente. Santiago de Compostela tornou-se um turismo cultural, enfim, que tem a ver com uma ideia muito difusa de religião e de fé e de espiritualidade. E Fátima é um fenómeno característico do catolicismo, com certeza do catolicismo, embora com este dinamismo, esta dimensão universal. Portanto, a minha experiência ali foi muito gratificante, muito enriquecedora, quer como capelão, quer depois como reitor durante os últimos anos, em que tinha também a responsabilidade de olhar para a questão dos espaços, dos programas, dos projetos. Fátima mudou muitíssimo.
E, portanto, é um lugar que deixa marcas no coração e na história e na vida de uma pessoa. Estamos quase a celebrar o centenário das aparições, em 2017. 2017. Que, enfim, com certeza que está muito por dentro do que é que vai acontecer em Fátima, além da visita do Papa Francisco. Com certeza que se espera a visita do Papa Francisco. O programa da celebração do centenário foi elaborado ainda quando eu estava lá. Foi um programa elaborado para 7 anos. Era um septenário que evoca os setes das aparições, mas também do livro do Apocalipse, uma vez que a mensagem de Fátima também tem um certo cariz de caráter simbólico e apocalíptico. E, portanto, o grosso da celebração é de caráter espiritual e, portanto, é voltado, embora tenha muitas realizações também de caráter cultural, uma vez que Fátima também é, com certeza, um fenómeno cultural que envolve as artes, que envolve a música, que envolve a escultura, a pintura, a arquitetura, portanto, mas naturalmente o centro nevrálgico desta celebração é a dimensão espiritual do fenómeno, histórica e teológica. E nesse sentido tem havido desenvolvimentos muito importantes, sobretudo na espiritualidade e na teologia. Quando veio o Papa Bento XVI, organizou a vinda dele a Portugal, fez parte da organização dessa vinda. Tem pena de não organizar agora a do Papa Francisco, ou vai estar a organizar? Não vou estar, cada coisa no seu tempo. Foi uma experiência muito bonita, muito gratificante, mas pronto, aconteceu naquela altura. Foram sobretudo os contactos com o Estado português, uma vez que era uma visita de Estado. E depois, sobretudo, a organização interna da parte que dizia respeito ao Santuário de Fátima, onde ele ficou quase 3 dias e onde pude ter um contacto direto e assim, habitual durante aqueles 3 dias com o Papa Bento XVI. Era aquela figura silenciosa, assim, introvertida. Mas agora seria uma experiência bem diferente. Seria uma experiência completamente diferente, mas com uma atitude muito espiritual, de muita profundidade, um homem que parece que tem tinha um peso muito grande, a pessoa, as suas palavras, todas medidas, de modo que foi uma experiência muito gratificante. Agora seria muito diferente, uma vez que porventura o processo de preparação seria semelhante, mas a pessoa do Papa é um homem com uma maneira de ser, enfim, muito diferente, cada um com... Mas partilha, creio eu, muitos da sua visão, como é óbvio, e até numa coisa muito particular, que foi a primeira exortação evangélica do Papa Francisco, que foi sobre a alegria do Evangelho, e a sua nota pastoral do ano passado segue também essa linha da alegria, não é? Sim, há uma sintonia entre a nossa diocese. Fiquei muito feliz quando nós começámos a idealizar o nosso projeto pastoral da diocese, e fomos vendo que, naturalmente, foi havendo muitas coincidências. Naturalmente, eu penso que são as coincidências próprias do Espírito de Deus que anima a Igreja toda nos seus diferentes lugares. Mas esta exortação apostólica do Papa Francisco é uma maravilha de texto. É uma maravilha, porque toca muitos aspectos prementes, tanto para a vida da Igreja, mas depois que abrange alguns outros aspectos, vai também ao encontro da sociedade, mesmo não crente, no seu todo. E há ali uma sabedoria fundamental de humanismo e depois de espiritualidade que pode ser muito importante para qualquer pessoa. E é um facto que pessoas de várias orientações, até de vários credos ou até agnósticas, se sentem tocadas e sentem que aquele texto também lhes diz respeito, porque diz respeito à sociedade em questão. Esta questão da alegria, acha que é uma maneira feliz de tentar mudar alguma ideia que possa haver mais da Igreja relacionada com uma postura mais austera, de maior inflexibilidade? Acha que esta promoção da alegria... É evidente que decorre do Evangelho, mas decorre do Evangelho, e apesar de decorrer do Evangelho, houve algumas épocas em que ficou mais na sombra, em que se salientaram mais os aspectos da dureza da vida, e insistiu-se na cruz, que é central na vida do cristão, mas não se ressaltou tanto esta dimensão, até porque os cristãos e os católicos concretamente
têm vivido alguns períodos de uma certa amargura interior que depois tem algumas manifestações exteriores, até um certo ceticismo, um certo ver desmoronar um edifício que lhes parecia absolutamente inabalável, e a certa altura começou a ver-se que afinal tudo isto que é humano tem pés de barro, e alguns cristãos deixaram-se de desfalecer e passaram a ser pessoas sem esperança e pessoas tristes. De modo que eu acho que veio no momento exato, e também não terá sido por acaso, porque exatamente depois daquela grande turbulência que aconteceu na vida da Igreja, que foram os escândalos com diferentes aspectos da vida do clero, da própria Igreja. Coisas sobre as quais o Papa também não tem nenhum receio de falar, não é? Evidentemente, muito diretamente. mas nesta mensagem de alegria que ajudou a levantar o ânimo dos cristãos, dos católicos, mas de algum modo também tem a ver com as decepções que se têm vivido no mundo todo, às mais diferentes escalas, e na sociedade, e na política, e na economia, etc., que também precisa desta injeção de otimismo e de esperança, evidentemente. Esta ideia da mensagem e de chegar aos outros, da comunicação, também tem sido uma constante na sua vida, uma vez trabalhou em vários órgãos de comunicação social ligados à Igreja, o Mensageiro, a Voz de Fátima também. Acha que a Igreja tem comunicado melhor com os seus fiéis e com os que não lhe são fiéis? Como é que se faz? A Igreja está ainda num grande processo de aprendizagem relativamente à comunicação, e tem feito um esforço, penso que muito grande, para que a comunicação interna dê os seus frutos e tenha os seus resultados, não só com os meios humanos, mas inclusive este recorrer a outros tipos de meios, às tecnologias, etc. E para dentro, penso que houve um salto já muito grande. Para fora é a dificuldade. A Igreja não tem conseguido fazer chegar a sua mensagem, mesmo quando falam as conferências episcopais ou quando fala a Igreja como autoridade, etc., dificilmente tem eco, ou eco positivo, pelo menos em alguma grande comunicação social. Portanto, fica reduzido a... Na pluralidade de vozes que querem ter eco na comunicação social, Sim, mais mas como a Igreja representa uma massa tão grande, dava-nos a impressão, talvez tenha a ver com o nosso próprio modo de falar e o nosso próprio modo de comunicar, com uma linguagem... Eu penso que a nossa linguagem ainda é muito hermética, porventura é muito teológica, é muito doutrinal e, portanto, não utilizamos frequentemente aquilo que é a linguagem cotidiana, do dia-a-dia, da vida das pessoas, aquela a que todos têm acesso. Portanto, é uma linguagem muito específica, muito própria, e que, de facto, penso não temos tido essa capacidade de chegar onde era necessário chegar. Falar em chegar onde é necessário chegar, houve uma noite, aqui há uns meses, em que eu estava a sair do Café Santa Cruz, ali em plena Baixa de Coimbra, e vi passar alguém na rua com um blusão de cabedal e pensei, conheço esta cara. E era o Dom Virgílio, que estava às 10h30 da noite, 11 horas, na Baixa de Coimbra, a passear, e eu, enfim, habituada a ver o Bispo de Mitra nas celebrações oficiais, essa ideia de proximidade que procura ter de conhecer a cidade, a região onde habita, como é que, já, enfim, tive aqui a manifestação dessa prática, mas é uma preocupação sua, claramente. É uma preocupação, e também, não é tanto uma preocupação, eu sinto-me bem, por exemplo, a passear ou ir à Baixa, na cidade de Coimbra, em qualquer outro lugar. Às vezes ouvia dizer que algumas pessoas se sentem um pouco constrangidas pelo facto de... Não me sinto constrangido, sinto-me bem em qualquer lugar, em qualquer ambiente, e também penso que isso que é uma forma importante de comunicar com as pessoas e de elas perceberem que há uma aproximação e que afinal o Bispo não é alguém que está fechado num reduto. É a mesma questão da linguagem. Se na linguagem não pode haver esses redutos, no nosso modo de contactar, de estar com as pessoas, de ir aos lugares onde as pessoas estão, penso que também não pode haver. Não é uma estratégia, mas é algo que deve fazer parte do meu modo, do nosso modo de estar com as pessoas na Igreja e na sociedade. Estamos a poucos dias de celebrar o seu aniversário, faz anos dia 22 de setembro. Qual era o melhor presente que podia receber nesta data? Olha, eu devo dizer-lhe que o desejo maior que eu tenho é que na nossa Diocese de Coimbra, concretamente, haja esta comunhão de pessoas, sobretudo aqueles que vivem da fé, comunhão de esforços,
entre todos nós que somos membros da Igreja, que nos sintamos a trabalhar em conjunto, que não haja divisões, mas que haja refletirmos, programarmos, definirmos objetivos e depois agirmos todos em conformidade e em unidade ou em comunhão. Esse digo-lhe com toda a certeza que é o desejo maior que eu tenho para estarmos ao serviço da evangelização, que é aquilo que me faz estar em Coimbra, que me faz estar na Igreja e que me faz estar na vida.